TV Câmara, Campinas. Senhoras e senhores, boa noite. Iniciamos neste instante a reunião solene da Câmara Municipal de Campinas para homenagear com a entrega de título de cidadão campineiro ao senhor Carlos Alberto Cruz Filho, por proposição do vereador Luiz Cirilo. Convidamos para compor a mesa, representando o presidente da Câmara Municipal de Campinas, vereador Zé Carlos, e para presidir esta reunião solene, o vereador Luiz Cirilo. Convidamos agora para compor a mesa Dr. Arlide Lara Romeu, secretário municipal de Habitação. Convidamos agora o Dr. Jorge Alves de Lima, presidente da Academia Campinense de Letras. Convidamos para compor a mesa o senhor Walter Feldman, presidente do Fórum Longevidade e ex-deputado estadual e ex-deputado federal. Convidamos agora o senhor Sebastião Miziara, presidente da União dos Vereadores do Estado de São Paulo. Finalmente, convidamos para compor a mesa o senhor Ítalo Hamilton Barioni, diretor-presidente do jornal Correio Popular. Uma vez composta a mesa de autoridades, convidamos os seus componentes e demais presentes a receberem o nosso homenageado desta noite. Por favor, recebam o senhor Carlos Cruz. Convidamos a mesa e os demais presentes a tomarem assento. Com a palavra, o vereador Luiz Cirilo para declarar aberta esta reunião solene. Boa noite a todos. Declaro aberta a presente reunião solene da Câmara Municipal de Campinas para entrega do título de cidadão campineiro ao senhor Carlos Alberto Cruz Filho. Convidamos os presentes para a execução do Hino Nacional Brasileiro,
letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva. E hino da cidade de Campinas, letra de Carlos Ferreira e música de Antônio Carlos Gomes.
relacionamos as seguintes presenças de autoridades que se anunciaram a este cerimonial. Senhora Maria Terezinha de Jesus Pedrosa, prefeita de São João da Boa Vista. Senhor Aguinaldo Moreno, vereador da Câmara Municipal de Santana de Parnaíba. Senhor Cristiano Bueno, presidente da Frente Parlamentar dos Municípios. Senhor Marcelo Barbieri, presidente da Associação Paulista dos Municípios e ex-prefeito de Araraquara. Senhor José Nilson Prachedes, presidente do Partido Agir 36. Senhor Ricardo Schmidt, primeiro vice-presidente da Associação Brasileira das Empresas de Elevadores. Senhor Marcelo Fortes Barbieri, primeiro vice-presidente da Associação Paulista de Municípios. Senhor Marcos Alves Ferreira, presidente do Conselho Municipal de Segurança Pública. Senhor Ahmed Ágil, presidente municipal do PTB Campinas. Senhor José Afonso Bittencourt, ex-secretário municipal de Desenvolvimento Econômico. Senhor Vic, diretor da Associação Paulista de Municípios. Senhor Jamir Menali, procurador da Confederação Nacional dos Servidores Públicos. Senhora Vera Brescia, membro da Academia Campineira de Letras. Senhora Bete Abraão, membro da revista Absoluta. E senhor Ruirilo Pedro de Magalhães, advogado. Enviaram suas justificativas de ausência com cumprimentos ao nosso homenageado, o vereador Carmo Luiz, o deputado estadual Campos Machado, e a excelentíssima desembargadora, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, Ana Amarilis Viváqua de Oliveira Gula. Neste momento, com a palavra, o vereador Luiz Cirilo para a homenagem da Câmara Municipal de Campinas ao agraciado desta noite. Quero rapidamente mencionar a mesa. Da minha direita, senhor Ítalo Barioni, senhor Walter Feldman, Arlide Lara Romeu, doutor Jorge Alves de Lima e Sebastião Miziagria. Hoje nos reunimos aqui nesse espaço, na Academia Campinense de Letras, para homenagear um amigo que temos em comum. Confesso a vocês que é sempre uma satisfação nos reunirmos, e essa solenidade serve para isso, para repararmos algumas injustiças, para fazermos justiça quanto a algumas pessoas, mas no caso do Carlos Alberto Cruz Filho, acaba sendo para mim uma noite toda especial, porque eu tenho uma história com o Cruz que transcende a vereança. Sou vereador há 14 anos, estou no meu 4º mandato, e a história minha com o Cruz caminha junto com todos aqueles que o conheceram, muito próximo do momento que ele veio a Campinas. Eu fui amigo do pai do Cruz, o senhor Carlos Alberto Cruz, e o Cruz, o homenageado dessa noite, o filho, foi muito amigo do meu pai. O tempo passou e hoje nós estamos aqui. Faço questão até de falar, viu, Cruz, que eu fui cabo eleitoral em 82 da sua campanha. Me orgulho de dizer isso. Eu era um jovem de 18 anos, 19 anos, e acredito que tenha sido lá um despertar de tentar entrar para a vida pública. Você sempre foi uma referência para todos os amigos, entre os quais quero me incluir. O homenageado nasceu na cidade de Lins,
mas nasceu ocasionalmente, porque seus pais, Carlos Alberto e a senhora Antônia, moravam em Presidente Prudente. Como os avós do Carlos Cruz, o homenageado, residiam na cidade de Lins, pela necessidade de estar próximo dos pais, os pais do Cruz, do Carlos Alberto Cruz Filho, eles foram até Lins, e lá o Cruz nasceu. Ele ficou aproximadamente uns 10, 15 dias, então logo a mãe, a senhora Antônia, restabeleceu do parto, ele voltou para a cidade de Prudente. Com isso eu quero, viu, Cruz, eu quero deixar consignado o meu mais elevado respeito, tanto à cidade de Lins, quanto à cidade de Prudente. Mas era importante fazer essa menção na época, pois foi exatamente isso que ocorreu. O tempo passou e o Cruz, com aproximadamente 12, 13 anos, mudou-se para São Paulo. De lá, em determinado momento da sua vida, ainda na juventude, foi para Barretos. Num outro determinado momento, logo em ato contínuo, voltou para a cidade de São Paulo. Nisso, o Cruz já era um jovem, de 18, 20 anos. Na verdade, quem lê um pouco sobre a vida do Cruz vê que ele era um jovem que queria crescer, estudar e viver em uma cidade grande. Em um determinado momento da vida, ele resolveu fazer o curso de Direito. E ele se inscreveu no vestibular de Direito, morando em São Paulo, na Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Sem nunca ter vindo para cá, o Cruz, muito próximo da época de vestibular, ele procurou um amigo e perguntou, olha, eu quero ir para Campinas, me dá alguma referência, eu não conheço nada. E na década de 70, nós temos que voltar no tempo, nós tínhamos apenas a rodovia Anhanguera. A Bandeirantes ainda era um projeto. E uma rodovia Anhanguera em condições muito ainda inferiores à que nós temos hoje. E o amigo do Cruz deu apenas a seguinte orientação. Você vai andar aproximadamente 90 quilômetros, quando você vê a placa de Campinas, você entra à direita. E era exatamente essa que era Campinas, né? Quando vinha de São Paulo, voltando de São Paulo, Campinas era o lado direito da Anhanguera. O tempo passou. Aproximadamente 50 anos se passaram. E hoje nós temos uma Campinas dividida. Nós temos a Campinas do lado direito da Anhanguera e a Campinas do lado esquerdo da Anhanguera. O Cruz prestou vestibular em 72, foi aprovado, e iniciou, no ano de 71, foi aprovado, e em 72 ele se matriculou e mudou-se para a cidade de Campinas. Segundo ele, foi uma paixão à primeira vista. Daqui de Campinas, de janeiro de 72, ele nunca mais saiu. Evidentemente, com atividades de trabalho, mas fixando residência na cidade de Campinas no ano de 72. Ele se orgulha de dizer que o primeiro amigo dele foi também meu amigo, é também meu amigo, Dr. Jamil Menali. Está aí o Dr. Jamir. Dr. Jamir é advogado, souzense. Ele disse para mim até uma coisa em particular, mas como nós estamos entre amigos, eu acho que não tem problema nenhum eu contar. Segundo o homenageado, o Cruz tinha algumas dificuldades financeiras. E o Jamir, ele gostava muito de cantar. E ele cantava em restaurantes naquela época. E o Jamir levava o Cruz junto. E, segundo o Cruz, quando ele era questionado quem era, porque ele não era um músico, ele não era cantor, ele falava que ele era o empresário do Jamil Menali. E nisso tinha jantares de graça. Ele ressalta também com muito entusiasmo, com muita alegria, que a segunda pessoa que ele teve o privilégio de conhecer e torná-lo amigo foi o nosso amigo, Dr. Rocha, Dr. José Roberto Rocha Soares, delegado de polícia. É uma amizade que perdura até hoje. O tempo passou, o Cruz concluiu o curso de Direito no ano de 76, 77, mas a verdadeira guinada... é importante ressaltar que o despertar político do Cruz se deu já no período acadêmico.
onde ele foi presidente do Diretório Acadêmico de 16 de abril da PUC Campinas. Nesse período, de 73 a 78, ele entrou no Banco Mercantil, exercendo a atividade de auxiliar de gerência, e saiu, por volta de 78, como subgerente. Daí, em 78, ele já formado em Direito, ele montou sua banca de advogados, iniciando a advocacia no centro de Campinas. Mas a guinada mesmo do Cruz, o sucesso do Carlos Alberto Cruz, filho, foi quando ele conheceu, na faculdade, a Lourdinha Cruz. Hein, Lourdinha? O Cruz confirmou isso aí. O sucesso dele foi quando ele te conheceu, colega de turma, e no ano de 78 vocês se casaram. Dessa união, daí vem o Beto, vem o Eduardo, que é o Dudu. Cadê o Dudu? Dudu estava preocupado para que tudo desse certo. Vai dar, Dudu. E a Paula. Quero registrar aqui que o Beto é casado com a Ariane, o Eduardo está noivo da Camila, já tem casamento, e a Paula, casada com o Marcos, está na Argentina, com compromissos. Ele se orgulha muito de dizer dos 5 netos que ele tem. Caleb, Zaila, Malika, Martim e Maria Paula. Cruz chega em Campinas em 72. Em 82, ele concorre à Câmara dos Vereadores de Campinas e se elege vereador. 10 anos depois de pisar pela primeira vez na cidade de Campinas. Isso tem que ser também registrado. Não é fácil. Uma pessoa vem de fora, vem de uma cidade do interior, peregrina por algumas outras cidades depois de sair de sua cidade, fixa residência no domicílio de Campinas, e em 82, o Cruz é eleito vereador. De 83 a 84, ele se torna líder do governo, como também líder da bancada do PMDB. De 85 a 86, foi presidente da Câmara Municipal de Campinas. Em 88, foi eleito presidente da UVESP, União dos Vereadores do Estado de São Paulo. De 91 e 92, foi secretário adjunto da Habitação do Estado de São Paulo. Em 1993, foi chefe de gabinete do ministro da Agricultura. Em 1996, elegeu-se vice-prefeito de Campinas na gestão do prefeito Chico Amaral. É importante destacar que, por 2 ocasiões, em razão do afastamento do titular, o nosso homenageado assumiu a Prefeitura Municipal de Campinas. De 2008 a 2013, foi assessor político da Secretaria Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, cuja pasta foi exercida pela doutora Linamara Riso Batistella. De 2015 a 2021, foi presidente da Associação Paulista dos Municípios, onde exerce até hoje a presidência do Conselho Deliberativo da respectiva associação. Eu tentei sintetizar para que nós fizéssemos uma solenidade objetiva, simples, e que atingisse o objetivo maior, que era fazer esse reparo na certidão do nosso amigo Carlos Cruz. Mas, Cruz, nós conhecemos a maioria das pessoas que aqui estão por 2 motivos. Primeiro, que todos, sem exceção, são seus amigos. E segundo, que são pessoas extremamente representativas na nossa sociedade. Mas eu digo uma coisa como campineiro. Já disse uma vez, repito, estou há 14 anos como vereador. E essa é a principal honraria que nós podemos outorgar àqueles que são merecedores. Ser campineiro é algo indescritível, sem demérito nenhum a quem não seja nascido aqui. Mas nós procuramos, de alguma maneira, tentar fazer uma certa triagem daqueles que recebem referida homenagem. E eu vi que o Cruz, quando ele fala com muito entusiasmo, que em 72, quando ele veio iniciar o curso de Direito, ele apaixonou-se pela cidade, é exatamente isso, Cruz, que é o sentimento de nós campineiros.
Se eu contar um exemplo meu aqui, é o exemplo, acredito eu, da maioria dos que aqui estão campineiros. Eu também sou daqueles que amam essa cidade. Eu sou daqueles que, quando eu estou fora da cidade, estou voltando, na rotatória próxima, o coração começa a bater mais forte. E eu tenho orgulho de dizer isso. Meus avós são campineiros. Meus pais são campineiros. Meus tios são campineiros. Minha esposa é campineira. Meus filhos são campineiros. Meus amigos são campineiros. Alguém pode me falar, mas Cirilo, eu sou seu amigo e eu não sou campineiro. Mas foi aqui que eu os conheci. Então, nós temos que valorar realmente uma solenidade como essa, porque você representa tudo isso. Um cidadão simples do interior, como nós, né, campineiros, mas que optou, escolheu nossa cidade, constituiu sua família, manteve até hoje aqui a sua família estabelecida nessa cidade, o que faz com que nós, nessa noite, nos orgulhemos, né, de dar a você tão importante honraria. A todos os demais amigos do Cruz, eu acho que nós podemos sintetizar o momento que nós estamos vivendo. Hoje se discute muito lá fora, direita, esquerda, essa discussão política que eu acho que não acrescenta nada, em nada, para o futuro do nosso Brasil. E o Cruz, ele tem uma essência de trabalho político que ele enaltece muito o municipalismo. O Cruz é um político municipalista. E ele tem uma frase que ele carrega, de Franco Montoro, que ele fala: o Estado é uma ficção jurídica. Nós vivemos mesmo nos municípios. Campinas, Valinhos, Vinhedo, Lins, Presidente Prudente. Esse é o município que gera negócio, que gera o status que dá a nós a nossa residência, a nossa naturalidade. E isso faz com que, Cruz, a gente possa nos reportar uma historinha que eu vi lá atrás, que eu acho que pode significar muito para cada um de nós, pelo menos aqueles sensíveis, que eu acredito que sejam todos daqui, se não a maioria. Diz uma historinha, Cruz, que havia na antiga Grécia um sábio, viu, Ruirilo? Um sábio que todas as perguntas que lhe fossem feitas, todas, ele respondia. Não havia um enigma ali. Não havia uma charada que lhe perguntasse, que lhe questionasse, que ele não sabia responder. E lá, naquela época, como hoje, sempre tem os jovens. E um grupo de jovens resolveu desafiá-lo, Ítalo. E eles prepararam uma situação, e naquele dia que seria marcado, o sábio seria desmascarado. Nivaldo, os jovens se reuniram e marcaram que, determinado sábado, na Praça Central, eles chamariam toda a população, e o sábio, com o questionamento que um dos jovens faria, o sábio não saberia responder. Depois de alguns ensaios, chegou o grande dia. O sábado estava ensolarado, a praça lotada. E um dos jovens se aproximou do sábio e questionou o sábio. Senhor, entre minhas mãos há um pássaro. E eu gostaria de saber se esse pássaro está vivo ou se esse pássaro está morto. O sábio olhou bem no fundo dos olhos dele, Paula, e respondeu: o futuro dessa ave está em suas mãos. Mais uma vez, o sábio acabou acertando o destino. E é exatamente isso o momento que nós estamos vivendo, meu amigo China Gabiati. O futuro da nossa cidade. A preocupação que o Cruz sempre teve, que nós precisamos continuar esse legado, cada um com as suas atividades, é fazer com que nós nos preocupemos, sim, com o futuro. E o futuro de Campinas, o futuro do Estado de São Paulo e o futuro do nosso Brasil está em nossas mãos. Cruz, você não sabe quanto eu fiquei contente, e sei que é recíproco isso, porque quando fiz o convite e você aceitou de plano, eu também externei a você que eu tinha uma gratidão a você. Eu, como vereador, nós temos essa situação
de fazermos homenagem, viu, Cláudio? Mas o Cruz era diferente. O Cruz, eu cresci próximo do Cruz. Eu vi o Cruz ser político pela primeira vez, eu trabalhei muito na campanha dele para vereador em 1982. Eu vi ele ter uma ascensão e manter um equilíbrio, manter a serenidade e, principalmente, o respeito à família e aos amigos. A Câmara Municipal, por unanimidade, outorgou ao nosso amigo Carlos Alberto Cruz Filho o título de cidadão campineiro. Muito obrigado. Neste momento, teremos a entrega do título de cidadão campineiro ao senhor Carlos Alberto Cruz Filho. O documento tem o seguinte teor: a Câmara Municipal de Campinas, nos termos do Decreto Legislativo número 5.198, de 4 de fevereiro de 2022, concede a Carlos Alberto Cruz Filho o título de cidadão campineiro pelos relevantes serviços prestados ao município de Campinas. Campinas, 30 de junho de 2022. Assinam o documento o presidente da Câmara Municipal de Campinas, vereador Zé Carlos, e o vereador Luiz Cirilo, autor desta honraria. Convidamos neste instante à tribuna para fazer uso da palavra o senhor Ruirilo Pedro de Magalhães. Eu sempre fui cumpridor de ordens, me deram 5 minutos e o vereador Cirilo 3. Eu vou tentar equilibrar. Primeiramente, eu queria dizer boa noite a todos e dizer da minha satisfação. Quando eu recebi o convite do Cruz para receber esse título, que agora é cidadão campineiro, eu me encontrei, por acaso, com ele no supermercado, ali perto do shopping. Falei, Cruz, quero falar alguma coisa. Ele falou, vamos ver, tal. Depois eu liguei para ele, não vou mais. Ele falou, agora você está inscrito. Então, breve. Excelentíssimo senhor vereador Luiz Henrique Cirilo, foi meu colega de magistério na Faculdade de Pinhal, onde nós viajávamos na carruagem do saber, um grupo de professores, 2, 3 vezes por semana. Demais integrantes da mesa, sempre deputado Walter Feldman, Ítalo Barioni, meu colega de faculdade ali, Lara Romeu, o Cruz, não preciso nem falar depois, Jorge Alves de Lima, presidente da academia e foi meu presidente do Instituto Histórico Geográfico, e Sebastião Miziara, da União dos Vereadores. Senhoras, senhores, eu vou ler para evitar que a emoção possa embargar a minha voz diante de tantos conhecidos. Como bem disse o vereador Cirilo, são pessoas representativas de Campinas. Carlos Cruz, cidadão campineiro agora. E, como o Cirilo disse, temos raízes, eu tenho raízes profundas em Campinas. Sou neto de um advogado que exerceu a vereança aqui em Campinas de 1922 a 1962. Claro que no período do Estado Novo não foi eleito, mas foi presidente também dessa Câmara. Então, eu venho aqui como um campineiro
porque essas pessoas, no caso, o vereador, sempre vereador, Carlos Cruz, presidente da Câmara, cresce para a cidade de Campinas e é bem-vindo todo esse conhecimento de pessoas que vêm de fora para construir a grande cidade de Campinas. Os filhos estão aqui, a Lourdinha, amiga, sempre, os filhos, a Aninha, o neto, o Dudu, constituíam uma bela família, pais exemplares. Eu quero só lembrar de uma passagem aqui que eu tive com o Carlos Cruz. Nós fomos contemporâneos, ele foi meu bicho na faculdade, e, terminada a faculdade, eu já estava formado, ele ainda não, nós nos encontramos e perguntei, Carlos, como é que está a faculdade? Na Cruz, né? Ele falou, vou concorrer com uma chapa chamada Lei. Eu falei, olha, era meu sonho ter montado uma chapa, porque eu queria ser meio moderno, né? Falei, minha chapa ia ser legal, né? E você, como sempre, também marchando, pensando, porque eram os nomes das chapas, ATA, umas coisas assim. Falei, não, ATA, você foi da ATA, eu lembro. Bom, e aí ele não parou com isso, ele continuou firme, o Cruz. Se elegeu, como bem disse o Cirilo, vereador aqui na cidade de Campinas. E ele, além disso, ele despontou com a sua verve na campanha eleitoral. Isso daqui eu vou deixar para depois. Eu não vou falar ainda agora. Eu vou falar aqui o principal, que é o seguinte, que você, quando exerceu a vereança, você criou inúmeros amigos, inclusive eu que fiquei mais fortalecido nesse sentido. Mas aí, em 1995, nesse meio período, ele foi um grande tribuno também, fez muitas defesas no júri, mas em 1995, quando ninguém acreditava, ele se elegeu vice-prefeito de Chico Amaral, Francisco Amaral, por coincidência é meu tio, e o Cruz estão aqui os políticos, principalmente Walter Feldman, o Cruz despontou com a sua verve na campanha eleitoral, especialmente nos horários gratuitos de TV e rádio. Ele foi o Almino Afonso do Quércia. Tal é a oratória brilhante do Cruz, para mim, o melhor orador de Campinas, é minha opinião. Não parou. Como bem disse aqui, Sebastião Miziara, eu conheci através do Cruz nos congressos municipais. Exerceu a presidência por 6 anos, sempre repleto. E eu participei de alguns congressos, e ele sempre lotando a casa, e muito liano no trato, como sempre, recebendo todo mundo. E isso tudo cresce para Campinas. Você eleva o nome de Campinas com tudo isso. Finalmente, o seu legado está aqui para nós, campineiros. Essa maravilhosa Campinas, como bem disse Carlos Cruz. E nós aqui que eu queria, por isso que eu estava brincando, nós aqui, seus amigos, sob sua ideia, nós começamos a nos encontrar lá no shopping do Guanabara, num barzinho. Depois, nós eram tertúlias que o Cruz colocava lá. E aí, depois nós fomos nos reunir na tenda árabe, ali na Coronel Silva Teles, que nós temos 2 representantes da família Silva Teles aqui, os irmãos Amândio e José Eduardo Teles Coelho. Então, veja bem, você criou esse laço de amizades. Eu só posso dizer o seguinte, Cruz, estamos exultantes com isso. Você faz Campinas melhor, pode ter certeza disso. Você ajudou muito na construção dessa cidade. Aliás, como vice-prefeito, você não fez o que alguns fazem. Você não quis desconstruir quando assumia a prefeitura. Você construía. Era diferente de alguns, tanto que meu pai escreveu um artigo, uma época, no Diário do Povo, me perdoe aqui o Ítalo, do Correio Popular, mas faz parte também, mas meu pai escrevia nos 2, mas ele falou assim, ele escreveu um artigo, o exemplo de Aureliano, quando foi vice do general João Batista de Figueiredo, que se comportava como um vice, e não diferente de outros aqui, não quero mencionar nomes, mas nós vamos em frente. Terminando, Cruz.
usando um daqueles temas que você colocava nas nossas discussões. Navegar é preciso. Quero dizer agora, Carlos Cruz, você é cidadão campineiro de fato e de direito. Obrigado, Carlos Cruz. Convidamos à tribuna o senhor Ítalo Hamilton Barioni, diretor-presidente do jornal Correio Popular. Excelentíssimo senhor vereador, que preside essa sessão de muita honra, Luiz Cirilo, grande homenageado Carlos Alberto Cruz Filho, demais autoridades, todos já nominados aqui presentes. Surpresa, surpresa, foi assim a minha reação quando há mais ou menos 2 meses Carlos Cruz me comunicava dessa extraordinária homenagem que ele recebe se tornando cidadão. Por que surpresa? Porque eu já imaginava que Carlos Cruz era cidadão campineiro, pois eu recebi esse título e agora vejo que injustamente, foi muito bem a sua fala, Cirilo, porque você disse corrigindo injustiças, porque em 2011 eu recebi esse título e hoje eu vejo que eu fiz muito menos por Campinas do que o próprio homenageado hoje fez e faz. Ele foi vereador, já foi nominado, eu não vou ficar me atendo ao grande passado de Carlos Cruz. Eu vou ficar mais, com a minha dedicação ao presente do Carlos Cruz. Ele agora escreve no jornal Correio Popular, todas as quintas-feiras. É um dos mais lidos e de maior repercussão do jornal, ao lado do Jorge Alves Lima, é o nosso querido Carlos Cruz. Ele tem uma característica muito especial na sua escrita, assim como disse o Cirilo sobre a sua oratória, também o é escrevendo. O Carlos Cruz escreveu um artigo que denominou Gestos. E ele é um homem que predominantemente é conhecido por seus gestos. Os gestos do Carlos Cruz são eloquentes em relação à amizade, a comportamento, a todas as suas posições. Ele tem sempre essa característica de demonstrar tudo isso através de gestos. Vocês sabem que é um ditado antigo que os bons frutos não caem longe das árvores, mas também as árvores não se alimentam dos próprios frutos. As árvores, na verdade, são como na vida. Na vida nós precisamos compartilhar. O segredo da vida é compartilhar. É como a árvore quando doa o seu fruto. Nós temos que nos doar, e isso o Carlos Cruz sabe fazer muito bem. Preciso agora me dirigir a uma pessoa, que é justamente a Paula. A Paula é o símbolo da demonstração do amor que o Carlos Cruz carrega. Eu sou testemunha desses últimos tempos do amor e do carinho que ele tem por você, Paula. E nisso eu homenageio toda a família, todos os filhos dessa união com a Lourdinha. Eu estava anteontem almoçando com Carlos Cruz. Na saída do shopping, nós já nos distanciamos. De longe, ele me deu um grito. Ítalo, você vai ver como é linda a minha filha Paula. E o Martim, meu neto, você vai amar. Ele pediu para ir de terno. Esse é o Carlos Cruz. Esse é o grande homenageado. Parabéns, Carlos. Continue assim.
anunciamos a presença do senhor Edson Moura, ex-prefeito de Paulínia. Convidamos agora à mesa o senhor Sebastião Miziara, presidente da União dos Vereadores do Estado de São Paulo. Boa noite a todos e a todas. Eu quero, de início, dizer que a homenagem não poderia ser numa casa melhor, porque aqui, doutor Jorge, estão os imortais. E todo o trabalho que o Carlos fez ao longo da sua vida, a imortalidade está garantida, porque é uma causa, a causa da defesa dos municípios. E o municipalismo está aqui, pelo Vic, pela Terezinha, pelo Marcelo, pelo Ricardo Cristiano Bueno. São os municipalistas que vêm aqui orgulhosamente a Campinas para abraçar o amigo querido, Carlos Cruz. O Carlos, meu caro Cirilo, você colocou extremamente bem. Eu acho que a justiça poderia ter sido feita há mais tempo, porque Carlos é de Lins, de Campinas, mas é do Brasil. Ele correu esse país na luta pelo município, mas sempre lembrando a bandeira de Campinas nas suas ações. Essa é a razão de uma homenagem que realmente merecia que todos estivéssemos aqui numa casa de imortais, porque ele escreveu e tudo o que ele escreveu se torna imortal em razão do seu trabalho. Mas eu quero dizer também que um cumprimento deve ser feito à Lurdinha. Eu conheço o Carlos Cruz da década de 80. Eu vi a Lurdinha 5 ou 6 vezes, porque ela dava a retaguarda para que o Carlos saísse de Campinas e pudesse trabalhar pelo fortalecimento do município, que, em última análise, é a felicidade das pessoas que moram na cidade. Carlos Cruz me lembra muito o profeta Maomé. Maomé dizia que uma boa ação é aquela ação que coloca um sorriso no olhar das pessoas. Carlos Cruz não deixa ninguém ficar triste. Ele sempre tem uma história como um grande articulista, uma brilhante cabeça, e a UVESP faz questão de estar aqui nessa homenagem, pelo atual presidente e pelo fundador, que é o Valtinho Feldman, uma história, uma legenda na vida política brasileira. O Carlos é isso. O Carlos é história. O Carlos é presença. O Carlos é o futuro, porque quando se discute a vida das pessoas, discute-se o futuro, porque todos nós, como Ledo Ivo diz, a cidade precisa ter o tamanho do homem, e ela só tem o tamanho do homem quando o poder local for reconhecido. Eu quero aqui deixar um grande abraço ao meu amigo Carlos Cruz, ao meu querido amigo, amigo de longa data, amigo que não deixa a gente triste, que tem sempre uma história para contar. Uma brilhante cabeça, repito, um articulador de primeira linha. Mas também quero mostrar aqui o seu humor, contando uma pequena e breve história. Carlos Cruz foi secretário adjunto da Secretaria de Habitação do Estado de São Paulo. Eu era vereador em Barretos. Aliás, eu comecei a minha vida aqui em Campinas. Com 16 anos, trabalhei na Rádio Cultura de Campinas, estudei no Colégio Bandeirantes, infelizmente, não deixei de ser campineiro, como disse bem o Cirilo. Carlos Cruz, como secretário adjunto, ele ia aos municípios, mais do que o secretário, porque ele vive o município. E chegando numa cidade onde o prefeito era o Jesus, o Carlos desceu do avião, falou: "Oi, prefeito, como é que você está? Somos grandes amigos." Prefeito: "Desculpe, Carlos, desculpe, secretário, mas eu ainda não tive o prazer de conhecê-lo." Falou: "Como? Como, Jesus? Você é o Jesus, eu sou a cruz. Nós estamos juntos há 2000 anos. Esse é Carlos Cruz. Esse é Carlos Cruz, um homem especial. Especial em todos os sentidos. Um grande amigo. Um amigo que é capaz de sair de São Paulo, viajar 600 quilômetros para ir a Andradina para visitar um vereador integrante da UVESP que estava doente. 600 quilômetros. Esse é o Carlos Cruz, solidário e amigo. E aqui eu digo para todos vocês, quando a gente se eleva,
a gente se encontra. Um grande abraço a todos. Apenas para dar uma sequência aqui, fazer uma correção na mesa. No mês onde nós tivemos aí recentemente, a semana passada, uma bruta agressão de um procurador na cidade de Registro contra outra procuradora, uma agressão de um homem contra a mulher, e olhando assim melhor o ângulo que eu estou, espero que me entendam, nós estamos com uma mesa machista, eu vou pedir para que a prefeita de São João da Boa Vista, Terezinha Pedrosa, venha compor a mesa. Convidamos agora à tribuna o ex-deputado estadual e ex-deputado federal e presidente do Fórum Longevidade, senhor Walter Feldman. Vereador Cirilo, você conseguiu algo inédito, fazer um discurso longo e muito agradável. Eu conheci melhor a história do Cruz, que eu não conhecia com tantos detalhes, e hoje é uma noite muito especial para mim, porque, além desse histórico que você conseguiu nos brindar, eu estou conhecendo toda a família do Cruz, né? O Cruz fala tanto de vocês. Um prazer conhecer a Ludinha, o Beto, o Dudu, a Paula, com quem conversei tanto, e o Martim, que talvez seja uma das figuras mais elegantes aqui do plenário hoje, fez questão de vida eterno. Mas, Cirilo, meus parabéns, viu? Absolutamente genial. Eu também não sabia dessa trajetória. Ele tem uma trajetória de cidadão paulista, né? Tanto que ele já andou, visitou, como diz o Miziara, conhecendo tanto esse estado, acompanhando Marcelo Barbieri, que está lá no fundo, e que é hoje um dos dirigentes do movimento municipalista aqui em São Paulo e no Brasil. Pessoal, eu estou há 40... Eu vou ser muito tranquilo aqui, sem fazer nenhum discurso formal. Eu quero dizer o seguinte, eu nunca fui a uma homenagem fora de São Paulo, da cidade de São Paulo. Nunca, em 40 anos de política. Eu quero dizer isso para vocês terem... Não que não tivesse importância, que, às vezes, as atividades políticas, institucionais, me impediam de fazer grandes deslocamentos. Eu fui muito concentrado politicamente na cidade, na capital. É a primeira vez que eu saio de São Paulo para participar de uma homenagem como essa. Sem nenhum arrependimento, sem nenhuma dúvida, mas convencido de que o Carlos Cruz, pela sua trajetória, merecia ter a presença de todos nós, não particularmente de um ou outro, e aqui não estão os amigos e os familiares do Cruz, estão os seus admiradores. Aqui está a cidade de Campinas, aqui está essa histórica região de Carlos Gomes, de Grama, de figuras que têm uma representação de caráter nacional. Eu estava conversando com a Paula, e eu estava pensando que contribuição eu poderia dar a essa noite. Eu tenho uma grande admiração pelas pessoas que, na política, conseguem traduzir a sua atividade num comportamento de caráter coletivo. A vida é muito individual. Nos tempos de hoje, eu diria que é uma individualidade agressiva por conta da internet e das redes sociais. As pessoas estão se abandonando à sua própria solidão. Solidão aparentemente conectada, mas ela é uma solidão. E, na política, há um elevado nível de individualidade, de egoísmo, de projetos pessoais. Eu me dou o direito de falar isso, porque eu vivi no campo municipal, estadual, nacional, com articulações internacionais. A política não é exatamente aquilo que a gente gostaria que fosse, que eu defino como o instrumento mais poderoso para a realização da felicidade coletiva. Insubstituível. Não há outra fórmula de nós organizarmos a sociedade humana que não seja através da política. Portanto,
Os políticos deveriam ser pessoas consagradas, divinamente e pela representação popular. Mas é muito difícil encontrar políticos que tenham esse sentido coletivo, da generosidade, da compaixão, da compreensão do seu papel, da digna representação popular, de um sentimento permanente de alteridade, que é compreender o outro antes de compreender nós próprios. Como se falou em Jesus, Misiara, e na cruz, talvez ele tenha sido uma das poucas figuras na história da humanidade que teve uma compreensão do próximo, sem nunca julgar e sem nunca esperar qualquer movimento de gratidão. Isso é Jesus, é o amor absoluto, é o amor incondicional. E olha, eu sou judeu. E eu quero criar essa contradição, porque nós temos que respeitar aqueles que deram grandes contribuições. E Jesus é uma pessoa que me encanta. O Vinícius de Moraes dizia que ele era o mais negro dos brancos. Eu me considero o mais admirador de Jesus dos judeus. Mas eu estou dizendo isso tudo, Cruz, eu sei que eu tenho 3 ou 4 minutos no máximo, para dizer o seguinte: você é uma figura exemplar. Porque você tem tudo isso que eu falei, você tem o sentido da dignidade da representação pública, muito mais do que a política, ela é pública, e nós ainda estamos muito distantes de compreender o significado disso. Você é extremamente generoso, você é solidário, e algo que eu dizia para Paulo, que eu admiro muito no ser humano, que é a inteligência estratégica. Quando você escreve bem, quando você tem uma retórica, que eu vou dizer, Cirilo, não é uma retórica das mais importantes, ou a mais importante de Campinas, é uma das melhores retóricas que eu já conheci. E eu conheci no Parlamento Brasileiro figuras incríveis de retórica. Eu colocaria o Cruz nesse patamar. É a capacidade de expressar com palavras, mas com a alma, aquilo que pensa e aquilo que conseguiu acumular. E isso é manifestação de inteligência de formulação e de compreensão estratégica. O Cruz foi responsável pelo primeiro movimento de ampliação ou de conquista do processo democrático no Brasil. Não sei se os senhores sabem disso, mas a primeira manifestação do Tancredo Neves no Brasil foi a vinda na Câmara Municipal de São Paulo para se colocar como candidato à presidência da República. Quem fez isso foi a União de Vereadores do Estado de São Paulo, num pensamento incrível, estratégico do Carlos Cruz. Nós estávamos refundando a União de Vereadores do Estado de São Paulo e tivemos a ousadia, a audácia, eu diria quase a impertinência de irmos a Minas Gerais, ele governador do Estado de Minas Gerais, se preparando para esse movimento histórico de mudança das relações políticas nacionais, e fomos lá convidá-lo para participar da posse da UVESP. Tem coisa mais ridícula do que isso? Ou seja, como é que um candidato ao presidente da República vai à posse da União de Vereadores do Estado de São Paulo? E ele aceitou. E veio. Vocês não imaginam o rebu que deu com Franco Montoro na época, o Guzmão, que disseram, é absurdo o que vocês estão fazendo, ou seja, o lançamento do Tancredo Neves no Brasil deveria ser um ato nacional, realizado com a articulação dos maiores políticos desse país que estão na construção do novo processo democrático. Ele veio por conta da estratégia do Carlos Cruz. Então, nós temos que registrar esse movimento, porque, além de grande campineiro, viu, Cirilo? Viu, Misiara? Viu, Barbieri, Terezinha, Vicky, os companheiros que eu tenho mais proximidade, Barione, que seu irmão tanto nos brindou com tantas notícias e informações de São Paulo, eu queria fazer a homenagem como não campineiro, bonito orgulho que você tem
de ser de Campinas, mas não campineiro, mas reconhecendo a importância do papel de Campinas no cenário brasileiro, dar um viva ao Carlos Cruz como um grande brasileiro. Convidamos agora à tribuna o Dr. Jorge Alves de Lima, presidente da Academia Campinense de Letras. Academia Campinense de Letras, nessa noite memorável, em que se faz justiça nessa cidade, eu queria quebrar o protocolo um pouco da Câmara, para que ressurja o protocolo da Academia Campinense de Letras, porque o prolongamento dessa mesa está aqui, porque muitas vezes as autoridades que aqui estão não têm o espaço nessa mesa enorme. Eu queria, primeiramente, convidar Marcelo, presidente da Associação dos Municípios, ex-prefeito de Araraquara, por gentileza, se sentasse aqui. Como se sentisse, também queria convidar o ex-prefeito de Paulínia, Edson Moura, também, que, por gentileza, se sentasse aqui. E que todos os vereadores que estão aqui presentes se sintam componentes da nossa mesa principal. Senhor presidente, meu amigo Luiz Cirilo, vereador, hoje na condição de presidente da Câmara Municipal de Campinas, queria saudar também o Ítalo Barioni, em nome dele, cumprimentando todos os componentes da mesa. Eu não sou muito de guardar nome por causa da minha idade, agora já está meio complicando as coisas. Quero falar de Carlos Cruz. Em 1976, Campinas sempre foi a vanguarda da oposição. Na época, era o MDB. A oposição surgiu aqui em Campinas, terra de Campos Sales e de Francisco Glicério. E eu me lembro, por um artifício político do governo central da época,
achava que tinha que ser ganha a eleição aqui em Campinas, Arena. E, nessa ocasião, muitos MDBistas se bandearam, saíram do partido. E, com muita dificuldade, muita luta, nós conseguimos eleger o prefeito, foi, na época, Chico Amaral. Não, o essa já tinha passado. Foi em 1976 isso. Em 79, continuou a debandada de muitos pseudo-MDBistas. Foi quando Orestes Quercia me chamou. Eu tinha participado da campanha dele ao Senado, fui assessor direto dele no Senado Federal. Ele falou: Jorginho, você vai assumir a presidência do MDB. Só que eu falei para ele: Orestes, tem uma coisa, eu não quero ser presidente de assinar sua ficha e ficar serviço burocrático. Ele falou: você tem carta branca. E uma das questões que eu pensei foi criar novos quadros para o partido, trazendo novos elementos, preparando-os para a vida pública. Em 1981, o partido já estava forte, solidificado, com Magalhães Teixeira e com Orestes Quercia. Magalhães mais Montoro e Orestes mais Orestes Quercia. E, nessa ocasião, em 1981, eu passava pela Francisco Glicério com a General Osório, quando eu fui apresentado a um jovem que falou para mim: eu tenho vontade de ser candidato a vereador. Eu olhei bem, falei: eu estava preparando novos quadros para a Câmara Federal, para a Câmara Municipal. Era o Carlos Cruz. E também, a par da inteligência dele, Carlos, da sua inteligência, uma outra vertente me ligou a você. Foi pela sua esposa Lurdinha, sobrinha de Antônio Leite Carvalhais, grande nome esquecido aqui na nossa Campinas. E essa vinculação, Carlos, me deixou mais firme na resolução de você ter ganhado a chance de ser candidato a vereador em Campinas, e naquela época todo mundo queria ser candidato pelo MDB, porque era a vitória certa. É esse depoimento que eu quero fazer. E hoje, nessa noite maravilhosa, eu quero cumprimentar todos os presentes, os municipalistas, os ex-prefeitos, Marcelo, que eu conheci como assessor direto do Quercia também, ex-prefeito de Araraquara, os vereadores que aqui estão, senhora prefeita, a Academia Campinense de Letras, hoje revive um momento de glória na terra do Tunico de Campinas, Antônio Carlos Gomes. Muito obrigado pela presença de todos e felicidades, Carlos. Que Deus abençoe você. Convidamos agora à mesa
à tribuna a senhora Maria Terezinha de Jesus Pedrosa, prefeita de São João da Boa Vista. Boa noite a todos. Cirilo, vereador, presidindo a sessão, cumprimento em seu nome, do Carlos Cruz, nosso homenageado, toda a mesa, Paula, Dudu e Beto, cumprimentar você, Lurdinha, minha querida amiga, quanto tempo sem nos ver, né? Marcelo, Edson. Não posso também deixar de cumprimentar o meu querido amigo, Dr. Chaim, que está presente aqui. E se hoje eu estou aqui falando como prefeita, ele tem muita culpa disso, né, Chaim? Passou pelas mãos dele também, pelo tanto que ele fez por mim lá em São João da Boa Vista. Então, em todos os lugares que eu tenho a oportunidade, eu agradeço ele, né, Carlos Cruz? Você sabe também, né, da importância do Chaim na minha vida. E esperem vir na sessão de título de cidadão do Chaim aqui, viu, Cruz? Merecido, porque ele recebeu em São João da Boa Vista, ele nasceu em Poços, mas recebeu em São João da Boa Vista, foi morar lá com 2 anos de idade, e está desde 74. Então, acho que Campinas também deve fazer essa justiça para o seu nome, assim como está sendo feita hoje pelo nosso querido amigo Carlos Cruz. Eu só vou deixar uma curiosidade aqui, Carlos, mas eu não vou contar. Todos vão perguntar para você. Porque todas as vezes que eu vejo uma gravata, Lourdinha, eu lembro de você, eu lembro do Cruz. E eu fico assim, passar pela mão do Vic, né? Então, assim, são uma das histórias que nós temos, né, de tanto tempo que nós estivemos juntos, né, Carlos Cruz, em congressos, defendendo os municípios, você com a sua disposição, com o seu carinho, com o seu amor pelos municípios. E hoje, como prefeito, eu posso dizer como é importante ter uma associação, Marcelo, que defende os municípios, porque não é fácil ser vereador, mas também não é fácil ser prefeito. Walter, ser prefeito hoje é muito mais difícil do que há muitos anos atrás. Hoje nós temos redes sociais, que é um meio de comunicação muito grande, mas também leva muita desinformação. Então, é um desafio para nós, mas, ao mesmo tempo, temos muitas alegrias. E uma delas é poder estar aqui hoje como prefeita, fazendo parte dessa honraria tão merecida por você, Carlos, que eu consigo sentir o que você está sentindo, porque eu também recebi o título de cidadã sanjoanense, e, quando a gente recebe, para muitas pessoas não tem tanta importância. Mas é uma honraria, é uma alegria, é uma emoção ímpar, infinita, que recompensa e que traz tudo aquilo que a gente faz e por tudo que a gente passa sendo reconhecido por uma cidade. E o Cruz ama Campinas, assim como disse o Walter, me parece, eu não me lembro agora, que esteve praticamente em todos os municípios defendendo e indo atrás, né, do que é para o bem do nosso município. E não foi por Campinas feito menos, e tanto que ele fez sendo vereador, sendo vice-prefeito, estando na presidência da Associação Paulista de Municípios, onde eu tenho orgulho de dizer, Carlos, que uma das minhas alegrias e da minha satisfação é poder ter você como amigo, ter tido você como conselheiro, muitas vezes, em todos os congressos pelos quais eu participei, onde eu aprendi muito, onde você
sempre foi um professor e sempre trabalhou e conduziu muito bem. Então, eu vim aqui hoje com muita alegria, com muito carinho, para te dar esse abraço, para dizer que é merecido. Campinas já tem você como cidadão campineiro, de fato, agora de direito. Então, meu grande abraço, Lourdinha, muito feliz de rever você também. É uma das alegrias de estar na vida pública. Entre tantos desafios que a gente tem, Walter, né, Marcelo? Esses momentos nos dá motivação, nos dá alegria e nos dá forças para continuar a lutar, a trabalhar para a gente ter um futuro melhor. Muito obrigada a todos, Deus abençoe. Convidamos agora à tribuna o Dr. Arlide Lara Romeu, secretário municipal de Habitação. Boa noite a todos. Eu quero, nas pessoas do Dr. Cirilo, do presidente desta academia, Dr. Jorge Alves de Lima, e do nosso homenageado, Dr. Carlos Cruz, cumprimentar todas as autoridades que compõem a mesa, todas as pessoas que aqui se encontram, os amigos, enfim, cada um de vocês. Cumprimentar na pessoa da senhora Lourdes, da Lourdinha, todas as mulheres que aqui se encontram. Tá? Eu quero realçar dois aspectos. Primeiro, a figura do Carlos Cruz como pessoa. Um pai, um esposo, um filho dedicado e afetuoso. Eu costumo dizer que o nosso maior patrimônio, né, são nossa família e nossos amigos. E o Cruz, eu conheço o Cruz 70, 90, uns 35, 40 anos. Amigo de grandes jornadas, batalhas, lutas, amigo de confidências, e sempre tive profunda admiração pelo comportamento dele. Com os filhos, com a esposa, com a família. E como filho, quantas vezes, Cruz, você me dizia, estou indo sexta-feira à noite para visitar minha querida mamãe, minha querida mãe. Eu dizia, mas à noite você não tem perigo. E ele, não, a alegria que eu vou ter ao vê-la, não vai acontecer nada. Eu ficava admirado de ver a importância e o quanto ele amava a sua querida mãe e como era importante. E eu dizia para ela, minha mãe já foi, dizia para ele, né, aproveite, curta ela intensamente. Enfim, todos aqui sabem, conhecem a trajetória do Carlos Cruz. Mas, meus amigos, o que teria levado o nosso operoso vereador a propor essa homenagem ao nosso querido Carlos Cruz? Cruz ocupou inúmeros cargos importantíssimos, né, que eu não vou repetir aqui, todos nós já escutamos. Não foram esses cargos, porque se fosse assim, nós teríamos que homenagear, né, todos que ocuparam cargos importantes. O que levou, Cruz, o nosso amigo Cirilo homenageá-lo, é a comprovada devoção, o seu amor por Campinas, a luta sua pela cidade, pelos interesses da cidade, pelas causas da cidade, que salta aos olhos.
a sua trajetória atesta isso. Essa homenagem, ela é a mais alta condecoração. E quando ela é aprovada pela Câmara Municipal, a nossa Câmara aqui tem 33 vereadores, que são eleitos diretamente pela população. Uma vez aprovado o título, é o povo de Campinas que homenageou, que representa, a Câmara, os vereadores, representam a cidade. Então, você está sendo homenageado, reconhecido pela população de uma das cidades mais importantes do Brasil. E eu sei, e vejo e comprovo, né, o valor dessa homenagem, desse título. Você fez por merecer, porque você ama Campinas, devota Campinas. Né? Há mais ou menos aí, acho que uns 2 meses, eu fui à casa do professor Rogério Cerqueira Leite, um dos maiores físicos do Brasil, criador físico, e foi ele que criou o Instituto de Artes da Unicamp. Me convidou para tomar um café com ele lá na casa dele. Ele já está debilitado, viu? Está com uma memória maravilhosa, mas está com dificuldade de locomoção e tal. E falou: Arli, que alegria você ter aceitado o convite de ter vindo aqui. Mas, antes de mais nada, eu quero tirar um peso do meu ombro, que eu carrego aí há muitos anos. Eu sofro com isso. Eu falei: mas o que é? O que lhe aflige? O que te acontece? Me diga. Eu falei: então, olha, aqui em cima, muitos aqui conhecem a casa dele. Ele tem um arsenal lá de coisas maravilhosas lá. Ele falou: olha, aqui em cima, Arli, tem o título de cidadão campineiro que eu recebi. Que eu idolatro essa homenagem que eu recebi da Câmara. E quem propôs foi você. Você que propôs à Câmara essa homenagem. E eu não sabia, ele disse, né, que era costume a Câmara fazer ali, servir lá um coquetel para o pessoal lá e tal. E aí acabou a solenidade, todo mundo foi embora, né? E dispersou todo mundo. Mas eu fiz uma festa aqui em casa maravilhosa, com os meus amigos. E não te convidei. Você estava ausente, por culpa minha. Falei: meu Deus do céu, como que eu pude, como é que eu carrego isso? Carreguei isso todo esse tempo. Quero ouvir da sua boca que você me perdoe. Falei: olha, quase que eu falei, eu não lembro nem do título, quanto mais do jantar, viu? Mas eu só estou querendo dizer para vocês, né, quer dizer, a importância que é essa homenagem, a importância que tem um título como esse, né? Porque é o povo que homenageou, é muito forte isso. Então, meus amigos, eu quero também unir minha voz aí a de todos vocês nessa homenagem ao Cruz. Você é merecedor, Cruz, viu? Uma pessoa muito sensível, honesta, séria, comprometido, né? E aqui, ó, você tem aqui uma legião de amigos. Isso aí atesta, né, sobejamente, o quanto você é querido, o quanto você é respeitado, o quanto você é importante para a cidade e para nós. Que Deus te dê muito. Nós somos contemporâneos, né? Pouquinho, né? Não sei se é mais ou menos, ou você, estamos ali, estamos aí. Mas você sempre se revelou aí um amigo leal,
um amigo muito presente, né, sempre querendo acompanhar e saber da vida da gente. Por todas essas razões, parabéns a você, a querida família que você tem, tá? É um patrimônio aí. Um grande abraço, felicidades, boa noite a todos. Convidamos agora a senhora Tavi Leite de Barros para uma merecida homenagem à senhora Lourdinha Cruz, esposa do homenageado. Convidamos agora à tribuna, para fazer uso da palavra, o nosso homenageado, Carlos Alberto Cruz Filho, para seu discurso de agradecimento. Lourdinha, como todas as alegrias e tristezas que eu tive, ou que tivemos nos últimos 50 anos, foi sempre compartilhado, essa homenagem também é nossa, sua também. Como você está aí ao lado da Paula, eu quero falar por nós dois. Meu caro amigo Luiz Henrique Cirilo, vereador da Câmara Municipal, presidente desta solenidade e autor da maior honraria que eu tive na minha vida e que nenhuma outra será maior, a do título de cidadão campineiro. Sou eternamente agradecido a você por ter tomado essa iniciativa, porque era um inconfessável desejo que eu tinha. Inconfessável porque eu não podia pedir isso, mas eu queria. Queria ser um cidadão campineiro. E você me deu essa honraria. Agradeço as suas palavras e todo o histórico que você fez com uma precisão absoluta. E me senti muito honrado e feliz por você ter tido tanta sensibilidade de captar as coisas mais importantes que efetivamente me fazem sentir orgulho de hoje ser campineiro e de estar recebendo essa honraria. Eu tenho, na minha vida, nesses 50 anos de Campinas e 72 anos de idade, 3 grandes ativos e 3 grandes patrimônios. O primeiro, o principal, o mais importante, é a minha família. É a minha mulher, Lourdinha, meu filho Beto, meu filho Eduardo, minha filha Paula, meu genro Marcos, minhas noras Ariane e, a partir de 29 de julho, a Camila. E meus netos, o Martim, o Caleb, a Zaila, a Málica e a Paulinha, a Maria Paula, que é a caçulinha, mas não a última, porque o Dudu ainda está em campo, vai entrar em campo. Mas eu quero dizer a vocês, e vou fazer ao longo disso meus agradecimentos a todos que fizeram considerações e que falaram, as autoridades e amigos que estão na mesa, mas completando. O primeiro grande ativo
é a minha família. O segundo grande ativo que eu tenho são os meus amigos. Os amigos que eu amealhei durante a minha vida. Esses, sim, depois da minha família, são o conjunto que compõe o meu segundo grande ativo. E o terceiro, se me permitem, é a alegria que eu tenho de ter tido um histórico do qual eu efetivamente me orgulho. Efetivamente eu me sinto satisfeito e feliz do que eu fiz com a minha vida, o rumo que eu dei à minha vida, e o caminho e os caminhos que eu percorri para chegar até hoje e ser reconhecido pela minha Campinas. Meus amigos, Barreto Leme fundou Campinas, que antes de ser fundada, e o Jorge Alves de Lima, que é um grande historiador, sabe que era chamado de Campinas do Mato Grosso, que era aqui uma hospedagem, uma paragem, uma parada dos boiadeiros que paravam aqui para dormir. E o Barreto Leme fundou a cidade, e o Frei Antônio de Pádua foi o primeiro vigário de Campinas, rezou a primeira missa. E a primeira atividade econômica dessa Campinas, de 2 séculos atrás, e aqui eu quero fazer um parênteses para dizer o seguinte, se é uma coisa que sempre me intrigou, que sempre eu achava curioso quando eu penso sobre isso, eu reflito sobre isso, é a diferença da contagem do tempo. A diferença da contagem do tempo para frente com a contagem do tempo para trás. Basta ver o seguinte, se nós aqui, hipoteticamente, falássemos assim, olha, essa reunião aqui de amigos, vamos repeti-la em 2032, daqui a 10 anos. Todos dirão, mas isso é uma eternidade, 10 anos não vai chegar nunca, até chegar daqui a 10 anos. Mas se nós lembrarmos de qualquer fato passado há 10 anos atrás, o primeiro raciocínio é, mas faz 10 anos, Marcelo Barbieri? Faz 10 anos isso? E isso se dá, e eu, na minha reflexão, concluo sempre, que se dá porque a contagem para o futuro é o dia a dia. É 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano. E a contagem do tempo para o passado, ele se conta por episódios. Tal episódio foi marcante. Quando foi isso? Walter Feldman citou aqui o fato de nós levarmos o Tancredo Neves para a Câmara Municipal. Isso faz 35, quase 40, 38 anos. Mas não é possível, mas faz 38 anos isso. Para trás já parece que foi ontem. Para frente é uma eternidade. E dentro dessa reflexão de passagem do tempo, é que eu queria falar rapidamente sobre essa Campinas, que nasceu lá com Campinas do Mato Grosso, que depois foi fundada por Barreto Leme, tinha como sua primeira atividade, a primeira atividade econômica dessa Campinas do século retrasado, do século passado, era o cultivo da cana-de-açúcar. E depois, no final da década do século XIX, ela foi substituída pela cultura do café. E depois da crise do café, Campinas passou a se urbanizar. E nessa urbanização de Campinas vieram as indústrias, vieram a agroindústria e veio o comércio. Gerou empregos e atraiu migrantes e imigrantes. Nessa condição da cidade já crescendo urbanisticamente, já consolidada, foi quando eu cheguei em Campinas.
por volta de final de 71, no começo de 72. Primeira vez que eu pisei em Campinas foi para prestar o vestibular na Faculdade de Direito, e entrei na Faculdade de Direito e comecei a cursar Direito em 1972. Bete Abrão, minha colega de turma, Gilberto Antonioli, meu colega de turma, e, claro, a Lurdinha, que era minha colega de turma. Nós nos conhecemos, começamos a namorar já no primeiro ano, e aí tudo o que aconteceu comigo nesses 50 anos foi com a meação, né, e com a cumplicidade da Lurdinha. Grandes personalidades de Campinas. Essa citação se dá pelo respeito, pela admiração e pelo orgulho que eu tenho da nossa cidade, Campinas. Diz o Nino Baldo, meu amigo, que é um estudioso nisso, que Bento Quirino foi o maior de todos os campineiros. Os seus feitos, na época em que viveu, foram insuperáveis, no sentido de se doar para a cidade. Padre Vieira, o Padreco, como era conhecido, que depois voltou como bispo aqui da cidade, foi uma personalidade marcante. Claro, Jorge Alves Lima, Antônio Carlos Gomes, que o Jorge não deixa a sua memória se apagar, nunca, sempre lembrando dele, que foi um grande campineiro nas artes. Orozimbo Maia, que foi o primeiro prefeito de Campinas. Campos Salles, vereador, presidente da Câmara, governador, presidente da República, e foi o homem que consertou as finanças do país, pegando um navio, indo à Inglaterra negociar a dívida com a Inglaterra, que tinha sido o que a coroa de Portugal exigiu do Brasil quando se tornou independente, foi que o Brasil assumisse a dívida da coroa portuguesa com a Inglaterra. E foi Campos Salles que foi lá resolver essa questão, e nós acabamos de pagar essa dívida negociada por Campos Salles no governo João Batista Figueiredo. José Pansetti, pintor nas artes, reconhecidíssimo internacionalmente, pintor catalogado. Guilherme de Almeida, o príncipe dos poetas brasileiros, campineiro. Hilda Hilst, grande escritora, reconhecida, admirada e respeitada. Não nasceu aqui, mas foi albergado de Campinas enquanto estudou no Culto à Ciência, o nosso Alberto Santos Dumont, o pai da aviação. E, por curioso, no Correio Popular de hoje, meu caro amigo Ítalo Barioni, meu dileto amigo e presidente do Correio Popular, a notícia de 50 anos atrás, da data de hoje, informa que o vereador Antônio Rodrigues dos Santos propõe o título de cidadania ao Chico Xavier, que foi aprovado por unanimidade, e o Chico Xavier é cidadão campineiro, por proposta da Câmara Municipal, que hoje completou 50 anos da propositura desta honraria ao nosso queridíssimo e santo homem Chico Xavier. A nossa Orquestra Sinfônica de Campinas, nosso orgulho, a Sinfônica das Diretas, com o inesquecível e finado, recentemente, maestro Benito Juarez. Como não citar, como orgulho da nossa cidade, o Guarani e a Ponte Preta? Os campineiros que adoram o Guarani e aos campineiros que adoram a Ponte Preta. E eu homenageio aos pontepretanos e os campineiros e os bugrinos, lembrando uma frase contida no hino do Guarani e uma frase contida no hino da Ponte Preta. Que as duas, ambas, exaltam o espírito do campineiro, o espírito de solidariedade,
de lealdade no Guarani, onde fala na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. E a Ponte Preta, eu destaco a frase que diz, com o maior orgulho e, acima de tudo, com sentimento de guerreiro, Ponte Preta de paz, Ponte Preta de guerra. Meus amigos, tudo isso para dizer, meu caríssimo amigo Edson Moura, meu amigo de tantos anos, prefeito de Paulínia 2 vezes, 3 vezes, seu filho, Edson Moura Filho, também prefeito de Paulínia, meu amigo do coração, a quem eu acredito e tenho a convicção de que você será eleito deputado federal na sua pretensão, porque, assim fazendo, irá trabalhar por Paulínia e também por toda a nossa região. Mas digo tudo isso, mais uma vez, para enaltecer essa honraria que estou recebendo hoje. Tanto o Ítalo Barioni, quanto o meu dileto, querido amigo do coração, Walter Feldman, que lembrou aqui fatos importantes, mas, mais do que tudo, ele realça esse sentimento, que é absolutamente recíproco, de solidariedade e de companheirismo. O Arli de Lara Romeu, meu amigo de tanto tempo, e aqui eu lembro tantas coisas que eu lembro do Arli, mas o Arli me disse uma vez assim, falou, Cruz, o Pinotti, o doutor Pinotti, de quem o Arli tinha muita intimidade, muita relação pessoal, o doutor Pinotti lembra sempre que o cérebro é um músculo e que nós temos que manter o músculo cerebral em atividade para que nós possamos prosseguir com vida saudável e com a consciência em dia. E o Ítalo Barioni, ao me convidar e me honrar com uma página 2 do Correio Popular, todas as quintas-feiras, além de me dar essa alegria de estar conectado com a minha cidade, e às vezes escrevendo sobre fatos pretéritos, às vezes escrevendo sobre fatos presentes ou em fatos futuros, lembrando de fatos, lembrando de episódios, me faz exercitar o cérebro e me faz me sentir vivo, forte e saudável nesses 72 anos. O Jorge Alves Lima lembra bem esse período nosso de pretensão de iniciar a minha carreira política, e através dele eu tive a legenda, fui disputar a vereança, e ao ser eleito, eu cheguei à conclusão que era isso que eu queria da vida, é isso que eu quero fazer. E é isso que eu vou me dedicar. E me dediquei com um compromisso comigo mesmo. Comigo mesmo, com os ensinamentos do meu pai, que fez de mim um homem, e os ensinamentos de minha mãe, que fez de mim um ser humano. Eu tenho aqui a honra, a alegria, a satisfação e orgulho de presenciar e testemunhar este momento os meus irmãos, o Carlos Augusto e a Ana Maria. A minha outra irmã, nós a perdemos a questão de meses atrás, mas aqui está a nossa família. Mas eu quero concluir lembrando mais uma vez essa questão da contagem do tempo, porque quando eu cheguei em Campinas, estava aquele período, não só da cidade, como do país, como do mundo, uma revolução cultural. Nós tínhamos 007, os Beatles,
Woodstock, Janis Joplin e todo o movimento, a contracultura, tudo acontecendo. E no Brasil nós tínhamos uma anomalia, uma anomalia democrática. O país não respirava ares democráticos. Mas tem uma música do Gilberto Gil que toda vez que eu procuro lembrar essa minha estada aqui em Campinas, essa minha história partindo de Campinas, da minha chegada, é que, curiosamente, naquele período, o Gilberto Gil fez uma música chamada Expresso 2222. E, na sua poesia, ele diz assim: começou a circular o Expresso 2222, que partiu agora direto para depois. E os trilhos desse expresso são dois fios de luzes que não têm fim. Não tem fim. Vai para frente. E hoje, quando eu percebo cada fato acontecido que me faz voltar atrás na contagem do tempo para dizer, esse tempo já faz 35, 40 anos, já faz 25 anos, já faz 20 anos, cada fato lembrado é uma estação em que o Expresso 222 foi parando nesse percurso da minha vida e na vida de todos nós. Né? Então, eu lembro de todos os episódios que foram aqui contados. Prefeita Terezinha falando tanto da nosso empenho na APM, junto com o Vic, meu parceiro, meu irmão. Sebastião Miziara fazendo considerações tão generosas a meu respeito, mas que vale mesmo são os episódios que foram contados. E eu repito que cada um deles foram estações em que o Expresso 2222 foi caminhando, Walter Feldman. E nós chegamos aqui. E nesta solenidade, eu quero dizer mais uma vez que era um desejo inconfessável meu de ser reconhecido como cidadão desta terra. O Arli disse muito bem, a honraria foi dada pelo povo de Campinas, porque foi votado no seu parlamento. E a essência mais legítima, completa e acabada da representação popular é o parlamento. Por sua característica de colegiado. E, além de ser colegiado, é heterogêneo. E quanto mais heterogêneo for o colegiado, mais legítimo, Marcelo Barbieri, é o parlamento, porque significa a heterogeneidade que os mais variados segmentos da sociedade estão representados lá pelos seus eleitos. E quando esses eleitos, na sua soma, aprovam uma honraria como essa que eu estou recebendo, significa que houve a aprovação da cidade. Então, eu quero encerrar essas palavras agradecendo a presença de vocês, agradecendo a presença de todos, da minha família, da minha mulher, a Paula, que veio lá de Buenos Aires, onde ela mora, com o Martim, com a Paulinha, com o seu marido Marcos, saiu de lá só para me prestigiar, para estar presente e não perder este momento tão importante para mim, para sua mãe e para a minha família. Agradecer a todos que estão aqui, meus amigos velhos, meus amigos antigos, o Irilo Magalhães, que fez aqui uma lembrança maravilhosa da nossa época de faculdade, da Chapaleia, onde tudo começou. Né? Lembrou do seu pai, Dr. Ruirilo Magalhães. E a sua presença aqui, Ruirilo, ela não se dá só porque nós somos amigos. Ela tem uma razão mais forte para eu ter me sentido enobrecido com a sua fala aqui.
porque, afinal, o escritório de advocacia da família Magalhães tem mais de 100 anos na cidade. E tanto a família Magalhães, como Queiroz Teles Coelho e tantos outros, são os legítimos representantes da elite mais enraizada da sociedade de Campinas. E os outros vereadores representam os outros segmentos sociais. Mas a sua presença, Lilo, ela enobrece e me traz satisfação justamente porque significa a presença daquela Campinas lá de trás, tradicional. Né? Vereador Cirilo, mais uma vez eu quero dizer a você que sempiternamente serei grato, reconhecido por essa honraria que você me fez. Né? Eu sempre quis isso. E, por final, uma coisa curiosa que aconteceu foi quando eu passei a convidar amigos, não só de Campinas, como também de fora. As pessoas falam assim, mas Cruz, mas você não é campineiro? Você não nasceu em Campinas? Isso é novidade. Quem é que disse isso aqui? O Ítalo Barioni, que falou, e eu lembrei disso, é verdade. Porque as pessoas dizem assim, mas como? Eu sempre pensei que você fosse campineiro nato, nascido em Campinas. Pois bem, a partir de hoje, eu tiro este complexo que eu tinha, porque, na verdade, eu não tinha ligação com a minha cidade natal. Minha mãe foi lá, eu nasci e voltei. Carlos Augusto e Ana Maria nasceram em Presidente Prudente. Né? E minha mãe só foi lá para eu nascer. Então, eu não tenho ligação com a cidade, não tinha com nenhuma. Agora, doravante, quando me perguntarem, de onde você é, eu vou encher a boca, encher o peito e falar o mais alto possível. Eu sou de Campinas, eu sou um cidadão campineiro. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Luiz Cirilo para suas considerações finais e para declarar encerrada esta reunião solene. Meu amigo campineiro Carlos Alberto Cruz Filho, veja como são as coisas. Você tirou de casa, obrigado. Você tirou de casa alguns campineiros que é difícil de sair, hein? O Cirilo lá, par do Melmuraro, a família Coelho, tanto o Mandão quanto o Quecão, essas pessoas não saem, viu? Precisa o personagem ser importante para eles saírem de casa. E saíram para te aplaudir. Você veja o que significa a fala dos seus amigos. Na medida que o Ítalo,
com o Walter, com o Arli, com o doutor Jorge, com o Sebastião, com a prefeita Terezinha, falavam sobre você, seus amigos aqui da minha esquerda, tanto o Marcelo Barbieri, quanto o prefeito Edson Moura, e outros tantos aqui que estão espalhados nesse respeitado plenário, você veja que todos eles acompanhavam atentamente e vibravam com algumas histórias, alguns fatos pitorescos, né, da sua vida, da sua trajetória. E isso tem que ser consignado. Mas veja, nesse momento, Cruz, a Paula, a Lourdinha, o seu irmão Carlos Augusto, a Ana Maria, o Eduardo, que é o Dudu, o Beto, a Ariane e o Martim, né? Martim. Veja o que você significa para todas essas pessoas. Vieram aqui torcendo, estavam o Eduardo preocupadíssimo aqui para que tudo desse certo, estava tentando me ajudar. Isso é família, isso é união, né? Que você plantou um dia e está colhendo hoje. Quando no minuto que você falava que você será eternamente grato por receber essa honraria, eu retribuo a você que eu serei eternamente grato por você ter aceito essa honraria. Foi numa conversa informal, numa conversa com alguns amigos, estava eu e Cruz, conversando sobre alguma coisa, daí entramos no assunto de Campineiro, e daí Edson Cruz me deu a deixa, falando que ele era nascido em Lins e morava em Prudente. Eu me calei, não falei nada, preparei o decreto legislativo para o dia seguinte, daí eu liguei para ele e fiz um convite. Se ele aceitava, correndo o risco de eu ter que cancelar no protocolo, porque já estava protocolado na Câmara Municipal, antes que o outro talvez tivesse essa agilidade. Mas para dizer para você que você consegue, numa noite como hoje, reunir várias pessoas, vários amigos, a família, principalmente, como você enaltece. E já tendo citado a mesa que compõe os trabalhos, eu quero agradecer a presença de todos. Cumprimos o que dispõe o regimento interno da Câmara Municipal, na noite de hoje, outorgando o título de cidadão campineiro ao nosso amigo, agora ao nosso conterrâneo, né, Carlos Alberto Cruz Filho. Eu declaro encerrada a presente reunião, desejando uma boa noite a todos. O homenageado ele oferece um coquetel que será servido na dependência aqui da Academia Campinense de Letras. TV Câmara, Campinas.